Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu espero que essas meditações possam estar trazendo fortalecimento, mas também consolação aos seus corações. E hoje nós iremos trabalhar no tema em defesa de Deus. Em defesa de Deus. E convido aos amados para que abram as suas Bíblias para o nosso texto base, que será o texto de Jó, capítulo 36, versículos de 1 a 7. Jó, capítulo 36, versículos de 1 a 7. Eu vou estar lendo esses primeiros versículos e logo em seguida nós iremos para um tempo de oração. Então, Jó, capítulo 36, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Prosseguiu Eliú e disse: Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras, elas não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Vamos orar, irmãos. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder aprender da tua palavra. Eu te peço, ó Deus querido, que o teu Espírito Santo possa vir falar aos nossos corações e que possa não somente vir nos consolar, mas também nos trazer esperança e desafios para que nós possamos, ó Pai, aplicar a tua palavra em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos teus servos, que o Senhor me abençoe como instrumento da tua palavra. E essa é a oração que o teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então o tema de hoje é Em Defesa de Deus. E, meus irmãos, todos conhecemos muito bem a história de Jó. E, sem sombra de dúvidas, essa é uma das histórias mais emocionantes das Sagradas Escrituras. E creio que estes sentimentos estejam relacionados ao seu sofrimento, às suas tribulações, às inúmeras perdas que ele sofreu, mas principalmente por sua exaltação nos capítulos finais. Porque, como você bem sabe, no final do capítulo do livro de Jó, nós o veremos feliz, totalmente restaurado dos seus males e ao lado agora da sua grande e abençoada família. Por esse desfecho maravilhoso, irmãos, algumas pessoas até mesmo consideram o livro de Jó como um guia prático para o tempo de tribulação, para os tempos de sofrimento. E é por esse motivo que muitas pessoas acabam citando Jó e a sua história durante esses períodos de crise, como este que nós estamos passando, por exemplo. Mas, irmãos, embora o sofrimento esteja muito presente nesse texto, eu creio que o propósito principal do livro de Jó não era falar sobre o sofrimento em si e nem como nós devemos lidar com ele. Mas eu creio, irmãos, que o propósito principal do livro de Jó era defender o poder, a graça, a soberania e o caráter do nosso Deus. E por que essa defesa se fazia necessária, irmãos? Porque diante dos sofrimentos como estes que Jó estava sofrendo, algumas pessoas podem pensar que tenha faltado compaixão, misericórdia da parte de Deus para com seu servo. E esses pensamentos geralmente são alimentados por perguntas que são difíceis demais de responder. Por exemplo, por que o justo sofre? Ao mesmo tempo, por que Deus permite que o mal caia sobre aqueles que andam ou procuram andar em retidão? Meus irmãos, essas perguntas elas são muito difíceis de responder, porque nem sempre nós temos a resposta. Nós até mesmo podemos sugerir algumas situações, mas para essas perguntas, o mais comum é que não tenha respostas. E quando tem a ausência de respostas para perguntas como essa, algumas pessoas podem concluir que Deus é o responsável pelo mal que pode estar lhe sobrevindo. Então, irmãos, se faz mais do que necessário nesse momento, enquanto essas dúvidas, enquanto essa possível incredulidade, a defesa de Deus. Porque, obviamente, o nosso pensamento, o nosso compromisso como servos do Senhor é levar as pessoas a ter um bom pensamento a respeito de Deus, é realmente colocar a sua confiança no Senhor.
Mas a história de Jó é uma boa base para que nós possamos usar. Até porque, irmãos, embora o sofrimento de Jó fosse real, embora ele não pudesse compreendê-lo, ele adquiriu a confiança que Deus estava no controle e que por meio da sua compaixão, misericórdia e graça, ele conseguiria passar pelas suas aflições, como nós bem sabemos. Mas, irmãos, a questão aqui é que você não deve pensar que essa tenha sido uma lição fácil para Jó aprender. Pelo contrário, ele teve que ser convencido dela. E isso em parte por colaboração de Eliú, que é o autor desse capítulo que nós estamos lendo, que na verdade fez um longo discurso que se estende aí dos capítulos de 32 até 37, e ele tinha um propósito único ao fazer esse discurso. Era apresentar o caráter, os atributos e o propósito do Senhor diante do sofrimento. E é parte desse discurso, irmãos, que nós iremos concentrar as nossas ideias hoje. E aqui convido mais uma vez a abrir os irmãos se atentarem ao texto de Jó, capítulo 36, agora dos versículos de 1 a 4, mais uma vez, porque aqui nós podemos ver a primeira defesa de Eliú a respeito do Senhor. Ele defende que o procedimento de Deus é justo para com todos os homens no tempo de sofrimento. Essa foi a primeira defesa que Eliú fez. Ele defende que o procedimento de Deus é justo para com todos os homens no tempo do sofrimento. Então, mais uma vez, os versículos de 1 a 4 aí, vai dizer o seguinte: prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e o meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Para aqueles que conhecem o contexto do livro de Jó, sabe o quanto Eliú teve que esperar para poder falar. Na verdade, irmãos, eu creio que esse nem sequer era o seu propósito inicial. Porque, de acordo com aquilo mesmo que ele afirma no capítulo 32, ele tinha a expectativa que ele faz, Bildade e Zofar, que eram os amigos que estavam aconselhando Jó, como homens experientes que eram, eles iriam trazer sábios conselhos que poderiam direcionar Jó a manter-se confiante no Senhor, apesar da extrema dificuldade que estava passando. Porém, o que se pode ver ao longo de todo o livro de Jó são debates e trocas de acusações, porque esses homens acreditavam que Jó era o culpado do seu sofrimento. Eles acreditavam que Jó estava debaixo da disciplina de Deus por algum pecado que não queria revelar ou que havia cometido. Em contrapartida, Jó ele apresentava vários argumentos para poder defender a sua inocência, principalmente baseado na sua integridade e retidão. Mas um fato, irmãos, especial se tornou motivador para que o impetuoso Eliú começasse a falar. Porque Jó, em sua angústia, ele resolveu abrir o seu coração. Ele resolveu desabafar. E no desabafo, Jó acabou sendo muito injusto com Deus. Pois, de alguma forma, e até mesmo amargurada, ele fez acusações infundadas contra o Senhor, como até mesmo podemos ver aqui no capítulo 10. Abra aí sua Bíblia para o texto de Jó, capítulo 10. E vamos ler dos versículos de 1 a 9. Jó, capítulo 10, versículos de 1 a 9. E assim diz a palavra do Senhor: a minha alma tem tédio à minha vida. Eu darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma e direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos, e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como o dia do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Porém,
Agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura, não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Meus irmãos, analisando rapidamente esses versículos, no versículo 2 nós podemos ver que Jó está questionando a Deus o porquê está sendo castigado. Já no versículo 3, ele dá a entender, irmãos, que Deus sentia prazer em maltratá-lo e que estaria cooperando com seus inimigos para que pudesse ver o seu fim. No versículo 4, ele questiona se Deus seria limitado como os homens e incapaz de ver o seu coração íntegro. E a ideia aqui seria mais ou menos o seguinte: Senhor, você não pode ver o que está no meu coração, você não consegue ver a minha integridade, a minha bondade, a minha justiça. Seria algo mais ou menos dessa forma. Já nos versículos de 7 a 9, Jó dá a entender que Deus queria destruí-lo. E nos versículos de 20 a 21, ele pede para que Deus o deixe em paz, para que ele pudesse ter um pouco de descanso antes da sua morte. Irmãos, aqui nós podemos ver claramente que Jó, por causa da sua angústia, ele estava realmente muito confuso, mas na sua confusão acabou atribuindo a Deus algumas acusações muito sérias. Aqui não eram apenas pensamentos, mas ele realmente estava considerando que o Senhor estava o tentando prejudicar. E o fato mais impressionante é que, apesar de ouvir essas infundadas acusações de Jó, tanto ele faz quanto Bildade e Zofar, eles não defenderam a honra do Senhor. Eles não trouxeram nenhum argumento que pudesse mudar o pensamento de Jó. Antes, eles preferiram continuar atacando Jó por causa dos possíveis pecados que ele estava escondendo. E, ao mesmo tempo, quando perderam seus argumentos, eles ficaram calados, permitindo que Jó continuasse com esse pensamento ruim sobre Deus e, infelizmente, ainda se achando justo diante dos seus olhos. Isso fez com que Eliú, que até então estava calado, ficasse revoltado. Então, a partir desse momento, ele foi motivado, e isso nós podemos ver no capítulo 32, ele foi motivado pelo Espírito Santo de Deus para que tomasse a palavra, para que pudesse realmente trazer Jó mais uma vez ao pensamento correto sobre Deus. E aqui, irmãos, ele apresenta no capítulo 36 o seu propósito. Porque no versículo 4, eu convido aos irmãos mais uma vez a abrir lá, o seu propósito era muito claro: atribuir justiça a Deus, ou seja, defendê-lo das falsas acusações, mudar a imagem ruim a respeito de Deus que Jó havia criado na sua angústia. E como ele fez isso? Defendendo, em primeiro momento, o procedimento de Deus, que o procedimento de Deus é justo para com todos os homens. A sua defesa era que o procedimento de Deus era justo para com todos os homens. E a sua afirmação, irmãos, ela se sustenta através de 4 argumentos principais. O primeiro deles é que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Deus, ele é muito grande, contudo, a ele ninguém despreza. Versículo 5 diz o seguinte: eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Meus irmãos, Deus não é alheio ao sofrimento humano. Pelo contrário, mesmo em sua grandeza e majestade, ele ainda se faz acessível ao aflito, ao necessitado, àqueles que estão em busca ou que clamam por socorro. Isso, por exemplo, é o que nós podemos ver no Salmo 18 de Davi, no versículo 6. Porque Davi deixa essa ideia muito clara quando ele diz: na minha angústia eu invoquei o Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Essa é a mesma verdade que também é apresentada no Salmo 72, versículo 12, onde diz que Deus, ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Então aquilo que Jó havia concluído, irmãos, que Deus o desprezava, que Deus o ignorava, que Deus havia se esquecido dele, era totalmente contrário ao caráter de Deus.
Pois em toda a Bíblia nós podemos ver que Deus, apesar da sua grandeza, ele sempre é solícito a atender aqueles que precisam da sua ajuda. Seja a um grande rei, como Davi, seja a uma pobre viúva, seja para livrar alguém de perigo de morte, ou seja para simplesmente atender a necessidade de alguém que está com fome ou com sede. E por que Deus faz isso? Porque Deus a ninguém despreza. Essa era a ideia que Eliú queria fortalecer na mente de Jó. Deus a ninguém despreza. Deus, ele se importa com todos. E em Jó, capítulo 34, no versículo 19, Eliú até mesmo apresenta ou fortalece, já havia fortalecido essa ideia, ao dizer as seguintes palavras: Deus, ele não faz acepção de pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Então Deus a ninguém despreza, porque todos são obra das suas mãos. E aqui nós temos uma clara demonstração do justo procedimento de Deus para com todos aqueles que sofrem. Porque independente de quem seja, independente do que tenha feito, ao clamar a Deus, buscando ajuda, pedir auxílio, Deus, ele irá se colocar de forma solícita a atender a necessidade dessa pessoa, porque ele a ninguém despreza, porque todos são obra das suas mãos. Pensar ou afirmar que nós somos abandonados por Deus no sofrimento, meus irmãos, é uma grande injustiça contra o Senhor. Porque Deus a ninguém despreza, nem mesmo o mais miserável dos pecadores, como eu e como você. Então, a primeira defesa a respeito do procedimento justo de Deus diante do sofrimento era que Deus, ele não nega ninguém, Deus a ninguém despreza. Por sua vez, irmãos, o segundo argumento, ainda no versículo 5, conforme podemos analisar aqui, que comprova o procedimento justo de Deus, é que Deus, ele compreende o aflito. Mais uma vez, lendo o versículo 5, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. O Senhor compreende o aflito. E a ideia aqui, irmãos, é muito simples. Deus sabe de tudo o que você está passando. Ele sabe o motivo do seu sofrimento, ele sabe a intensidade da sua dor, e isso claramente demonstra a sua empatia para com todos aqueles que sofrem. E isso é o que nós podemos ver claramente, por exemplo, em textos como o de Isaías, capítulo 63, no versículo 9, pois ao se referir ao sofrimento dos israelitas no Egito, aquela aflição como todos nós bem conhecemos, o profeta Isaías ele fez a seguinte afirmação: em toda a angústia deles, foi Deus também angustiado. Em toda a angústia deles, foi Deus também angustiado. E era justamente essa a ideia que Eliú queria apresentar para Jó. Que Deus, ele sofre quando nós sofremos. Que ele se entristece por causa da nossa tristeza. Que ele não fica feliz com a nossa desgraça. Antes, ele traz para si a nossa dor. Meus irmãos, Deus se importa conosco. Ele compreende aquilo que nós estamos passando. Ele sente aquilo que nós sentimos, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. E, obviamente, esse pensamento de que Deus não se importa, ou que até mesmo, como Jó havia afirmado no capítulo 10, que Ele colabora para ver o nosso fim, meus irmãos, isso são acusações e pensamentos infundados, porque a palavra do Senhor mostra uma realidade ou um caráter totalmente diferente vindo do nosso Deus. E diante dessas verdades, nós devemos rever a ideia de que Deus não se importa com o nosso sofrimento, de que Ele não compreende a nossa dor. E creio que a prova mais conclusiva da sua empatia está justamente no fato de Ele ter se feito carne e ter levado sobre si as consequências do nosso próprio pecado. E nisso nós temos um bom motivo para confiarmos no Senhor em tempos de sofrimento, porque assim como descrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas.
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, em tempos de sofrimento, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça por socorro em ocasião oportuna. Diante de um versículo como esse, irmãos, pensar ou afirmar que Deus não compreende o que passamos é uma grande injustiça, porque a sua empatia por nós, na verdade, o levou ao sofrimento da cruz. Sofrimento este que nem eu, nem você, muito menos Jó, estaria pronto para suportar. Então, o terceiro argumento que defende a justiça de Deus para com todos os homens é que ele também julgará os perversos. O terceiro argumento que defende a justiça de Deus para com todos os homens é que ele julgará os perversos. Agora no versículo 6, irmãos, Eliú diz a seguinte verdade: não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Deus, ele não poupa a vida dos perversos, mas faz justiça aos aflitos. Meus irmãos, aqui nós temos aquele velho dilema do porquê os justos sofrem e os ímpios aparentemente vivem regaladamente. Quem nunca se perguntou, meu Deus, por que eu que sirvo o Senhor, eu sofro tanto, enquanto o meu vizinho que nem sequer saber, nem quer saber ouvir do teu nome, parece que vive melhor do que eu? Meus irmãos, eu acredito que esse questionamento seja muito comum entre os crentes, principalmente em tempos de sofrimento e angústia, e com Jó não foi diferente. Tanto é que ele dedicou todo um capítulo para falar especificamente sobre a sua indignação a respeito dessa situação. Pois veja comigo o capítulo 21 de Jó, capítulo 21, e vamos ler dos versículos de 7 até o versículo 17. Jó, capítulo 21, versículos de 7 a 17. Pois aqui Jó vai dizer o seguinte: como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu tesouro, o seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr as suas crianças como a um rebanho, e aos seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhe reparte as dores? Primeiramente, irmãos, nós não sabemos os planos de Deus para todas as pessoas. Talvez o ímpio que te leva à indignação hoje, que causa tanta revolta em você, seja futuramente o seu irmão em Cristo. Ao mesmo tempo, irmãos, talvez Deus permita que o ímpio viva regaladamente para que acumule ainda mais ira sobre si. O fato, irmãos, é que nós não sabemos o propósito de Deus para todas as pessoas. Mas uma coisa é certa: Deus tratará todos com justiça. E é isso que deve ficar na nossa mente e também no nosso coração. Deus tratará a todos com justiça. E, irmãos, com relação aos ímpios, a palavra de Deus, ela traz pelo menos 150 versículos. 150 versículos que tratam sobre a sua certa condenação. E rapidamente eu vou destacar alguns destes versículos, como por exemplo, Jó, capítulo 34,
E esse texto também faz parte do discurso de Eliú, Jó, capítulo 34, versículos de 10 a 12. Jó 34, versículos de 10 a 12. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribuirei ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Um outro texto que gostaria de destacar é o texto de Salmos, capítulo 37. Salmos 37, agora no versículo 10. Salmo 37, versículo 10. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. E ainda, irmãos, eu gostaria de analisar o texto de Salmos 73. Salmos 73, versículos 3 e 4 e também o versículo 22. Porque esse texto é muito interessante. Porque aqui nós veremos também, e este é um salmo de Asaf, que ele estava sofrendo pela mesma dificuldade. Ele, na verdade, estava chegando à mesma conclusão que Jó havia chegado, de que os justos sofriam e os ímpios viviam regaladamente. E veja os versículos 3 e 4 primeiramente, pois diz o seguinte: Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Agora veja o versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Meus irmãos, a ideia aqui é que nós veremos Asaf indignado contra os ímpios, indignado contra essa situação, onde ele está sofrendo, ele está padecendo, enquanto os ímpios, aqueles que nem sequer queriam saber de Deus, estavam vivendo tranquilamente. Só que este pensamento durou até o momento em que ele entrou na casa de Deus, no templo, e ao começar a meditar sobre essa situação, Asaf percebeu que a sua comparação com os ímpios era fruto da sua inveja, mas também da sua insensatez. E nesse sentido, irmãos, é importante analisar mais uma vez o versículo 22, porque quando ele chega a essa conclusão, ele reconhece que ele estava embrutecido, ou seja, com seu coração duro. Ao mesmo tempo, ele era ignorante por afirmar coisas que, na verdade, ele não conhecia. E tudo isso estava levando ele a agir de forma irracional à presença de Deus. E eu creio que essa era a mesma dificuldade que Jó estava passando naquele momento. Deus, irmãos, ele julgará os perversos. Ele não deixará o impune, não deixará os ímpios impunes. E ao invés de concentrar os nossos olhos no exterior dos ímpios, nos levando até mesmo a essa ignorância, nos levando a essa inveja, nos levando a desviar a nossa fé, na verdade nós devemos concentrar os nossos olhos na palavra de Deus, para que nós venhamos ser muito mais alimentados, para que nós venhamos a fortalecer ainda mais a nossa esperança, mas também para conhecer um pouco mais da justiça do Senhor. Porque o fato de nós pensarmos que Deus ele está deixando o ímpio impune, deixando ele viver bem, enquanto está nos judiando, enquanto está nos maltratando, obviamente é um ato de grande injustiça contra o nosso Deus. Por fim, o quarto argumento que defende a justiça de Deus para com todos os homens é que ele exaltará aqueles que são justos. O quarto argumento que defende a justiça de Deus para com todos os homens é que ele exaltará aqueles que são justos. E isso é o que nós podemos ver no versículo 7. Volte comigo, mais uma vez, para o texto de Jó, capítulo 36. E no versículo 7, Eliú vai dizer a seguinte verdade: dos justos não tira os olhos,
Antes, como reis, no trono os assenta para sempre e são exaltados. Mais uma vez, dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono os assenta para serem exaltados para sempre. Meus irmãos, esse versículo é uma clara oposição aos pensamentos de Jó, que acreditava justamente ao inverso. Pois em sua aflição, como nós acabamos de ver, Jó ele estava questionando se Deus não iria ajudá-lo, se Deus estava maltratando, colaborando com os ímpios para ver o seu fim e ao mesmo tempo tratando bem essas pessoas que na verdade nem queriam saber dele. O fato é, irmãos, que Jó ele estava muito equivocado a respeito dos pensamentos de Deus. Ele estava realmente equivocado nos seus julgamentos, nos seus pensamentos a respeito do Senhor. Porque assim como ensinado pelas Sagradas Escrituras, Deus ele recompensará cada um conforme as suas obras. Aos ímpios ele trará o julgamento. Aos justos ele trará a honra, porque é isso que ele afirma e promete na sua palavra. E essa honra, irmãos, ela fica muito evidente nesse versículo, quando nós veremos Deus trazendo o aflito para se sentar ao lado dos reis. Deus, ele traz aquele que estava aflito, aquele que estava prejudicado, para agora se sentar ao lado dos reis. E gostaria de comparar, irmãos, essa afirmação de Eliú com os seguintes textos. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Versículos de 7 a 9. Em sua oração, veja o que Ana afirmou a respeito dessa questão. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 7 a 9. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Ele guarda o pé dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força. Agora, mais uma vez, eu gostaria de comparar essa mesma verdade agora no texto de Salmos, capítulo 113, Salmos, capítulo 113, nos versículos de 5 a 7. Salmos 113, versículos de 5 a 7. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? E aqui traz mais uma vez aquela ideia de que os olhos do Senhor estão sobre os justos, ou mais especificamente sobre todas as pessoas, para fazer o bem àqueles que são justos, mas para julgar aqueles que são ímpios. Mas ele continua no versículo 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Podemos perceber, irmãos, que a Bíblia ela tem essa concordância a respeito deste fato, de que Deus ele está com seus olhos sobre o mundo para dar em recompensa a cada uma das obras que os homens fazem. Se o ímpio ele pratica a sua impiedade, Deus o julgará. Se o justo vive em integridade, retidão e justiça, Deus o exaltará. E isso, irmãos, é o que nós também podemos ver com relação à nossa realidade presente. Porque se for somar essas ideias e acrescentar aquilo que Cristo falou para nós em Mateus capítulo 22, dos versículos de 1 a 10, a respeito da parábola do banquete, onde o rei sai às ruas e convida todos aqueles que poderiam até mesmo ser considerados como os mais desprezíveis ou do monturo, aqueles que estão vivendo na margem da sociedade, para poder ceiar com ele, para poder banquetear com ele. Obviamente, isso está trazendo aquela que foi a nossa, ou aquela que é a nossa realidade em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, nós éramos essas pessoas que estávamos abandonados, largados, prejudicados. Nós éramos essas pessoas que vivíamos à margem da sociedade, e isso por causa dos nossos pecados. Mas Deus,
por estar de olho sobre nós, até mesmo para demonstrar a sua graça, a sua misericórdia, a sua empatia por nós, ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nos lançar esse convite de salvação, para que, por sua vez, por meio da fé, aceitando, nós possamos agora, para sempre, sentar ao lado dele no reino dos céus, ao lado do seu trono, como reis, para sempre. E essa é a exaltação final que Deus dará a cada um dos seus servos. E essa era a mesma exaltação que Deus estava prometendo para Jó. E nós sabemos, irmãos, que Jó brevemente iria experimentar dessa realidade na sua vida. Mas antes disso era necessário que ele corrigisse o seu pensamento a respeito de Deus. Pois, assim como ele o bem afirma neste versículo, Deus não tira os olhos dos justos. Antes, ele o acompanha em todos os seus passos, nas suas lutas e angústias, para que ao fim da sua prova, ele possa lhe exaltar. E é isso que nós podemos ver na história de Jó. Então, o procedimento, irmãos, de Deus é justo para com todos os homens em tempos de sofrimento. Porque Deus a ninguém despreza. Ele compreende a nossa dor. Ele julgará os ímpios, ao mesmo tempo exaltará os justos. Meu caro irmão, eu não sei que tipo de prova você tem passado neste momento. Mas uma coisa é certa, Deus, ele irá te exaltar. Porque essa é a promessa que ele faz. Porque se você creu em Jesus, a promessa é que você viverá ao lado do Rei para sempre. Enquanto esse tempo não chega, irmãos, eu gostaria que você fortalecesse o seu coração com a verdade que é dita por Pedro em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor, eles repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, com essa verdade, eu gostaria que você fortalecesse a sua fé no Senhor. Que no momento de dificuldade não fosse tão injusto com Ele, ao ponto de pensar que Ele te abandonou, que Ele te desprezou, que Ele te ignora e que até mesmo tem ajudado os ímpios a prejudicar a sua vida. Não é assim que Deus faz, não é assim que Deus é. O caráter de Deus é excelente, o caráter de Deus é maravilhoso e tudo aquilo que Ele faz, irmãos, é para o nosso bem. E todas as provas que Ele enviará sobre nós é visando um fim proveitoso. E isso é o que nós veremos na próxima mensagem. Que Deus abençoe essa palavra em seus corações e que possa nos fortalecer de acordo com a sua vontade. Oremos nesse momento para terminarmos o nosso tempo devocional. Maravilhoso Deus e Pai, nós reconhecemos que e muitas vezes nós somos injustos com o Senhor. Muitas vezes nós pensamos, ó Deus, exatamente como Jó pensava, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos desprezou. Mas através dessa mensagem, através das verdades da Tua palavra, nós podemos perceber, ó Deus, o quão injusto nós somos com o Senhor. É por esse motivo que nós pedimos e buscamos o Teu perdão neste momento. Perdão pela nossa injustiça, perdão pelas palavras infundadas, perdão pela ignorância, perdão pela inveja, perdão por qualquer sentimento que possa nos fazer pensar que o Senhor é diferente daquilo que a palavra de Deus apresenta. É por esse motivo, Deus, que eu peço para que o Senhor fortaleça cada um de nós durante esse período de lutas, para que nós e os nossos corações e mentes possam continuar firmes no Senhor e na Sua palavra. Porque devemos confiar na Tua promessa, que ao seu tempo, de acordo com a Tua vontade, quando a nossa prova acabar, nós seremos exaltados para sempre. Essa é a oração que o Teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.